Você não coloca o fone porque você não quer escutar música, você coloca o fone porque você sabe que sem ele você teria que escutar a si mesmo e você não sabe muito bem o que vai acontecer, o que vai encontrar na verdade. E isso não é uma crítica, isso é uma observação porque aqui, ó, eu também faço a mesma coisa às vezes. E a gente aprendeu a usar o barulho como proteção. E faz tanto tempo que a gente não vive sem o barulho, não vive sem uma música ou qualquer outra coisa, que a gente esqueceu que isso aí é uma escolha. Olá, meu nome é Augusto, eu sou professor, terapeuta e imperador romano. Nas horas vagas, você está no canal do Instituto Maiêutica e o C.S. Lewis, ele escreveu um livro chamado Os Quatro Amores. Este livro aqui, com essa edição da Martins Fontes, esse livro é muito bom. E ele disse que o amor verdadeiro precisa de silêncio para crescer. Não porque o amor verdadeiro seja frágil, né, como muitas representações cinematográficas nos mostram aí, mas porque ele é profundo demais para caber no barulho. E eu fiquei observando isso não como um conceito, mas como pergunta, sabe? Porque se o amor precisa de silêncio para existir, o que mais a gente está matando com todo esse ruído que a gente absorve? E por que eu falo isso? Olha só, a gente acorda, já vai pro celular. A gente toma um café, a gente escuta um podcast, vê um vídeo no Instagram ou sei lá no YouTube. A gente está no carro, coloca uma playlist ou um vídeo, né, para ficar escutando, porque não pode ficar assistindo vídeo durante tá dirigindo, né? Toma cuidado, hein? Se estiver fazendo isso, CMT. Então, na academia, um fone. Eu até entendo que o fone na academia, porque nem sempre as músicas da academia são boas. E às vezes a gente coloca uma música legal ou uma palestra legal, enfim. Mas e quando a gente vai dormir, a gente escuta ou assiste uma série, sabe, até o sono pegar. Inclusive, tem uma no Spotify tem um histórias chatas para dormir. Eu já fiz isso, sabe? Porque eu estava sem conseguir dormir. Então eu botei ali a história chata para dormir e fui tentar dormir. Uma coisa que ontem deu até vontade de fazer isso, porque eu também fiquei um pouco sem sono e eu não queria dormir tarde. O que foi que aconteceu? Eu forcei o sono para não precisar desse elemento, né, para poder dormir. Mas fora isso aqui, uma coisa que eu percebo é que a gente preencher cada brecha de silêncio com o que a vida nos oferece, sabe? Tem um livro aqui, cara, eu não sei onde é que tá. Tá por aqui, achei. Tá vendo como é bom a gente ter livro? Cadê? Esse aqui, o que é filosofar, do Joseph Pieper. O Joseph Pieper, ele fala também do barulho, fala também da de como a vida ela nos oferece, nos presenteia com a com o silêncio. Eu escrevi aqui em algum lugar, aqui ó, olha só. A vida precisa de contemplação. Eu preciso contemplar a vida acontecendo. E a gente não consegue ter esse momento de contemplação no barulho. A gente não consegue. Porque a contemplação ela deve ser inútil. Por que a contemplação deve ser inútil? Ela não deve ter um determinado fim. Entendeu? Ah, vou fazer a contemplação aqui para isso. Não, não é exatamente isso. A contemplação, ela é para que a gente possa observar o que eu acabei de ler, o que está acontecendo. É exatamente isso. Então, a gente percebe que o barulho, ele não virou um hábito, ele virou uma necessidade. A gente não consegue mais ficar olhando ou observando a vida de uma forma mais tranquila, sabe? O Chesterton, ele que é um dos pensadores que influenciou o C.S. Lewis, ele disse que o homem moderno tem medo do silêncio porque é no silêncio que ele encontra a si mesmo. E é no silêncio que ele não sabe muito bem o que vai encontrar. E isso é muito honesto, sabe? Porque quando a gente observa isso, a gente entende que a honestidade ela é muito desconfortável. Porque é o começo onde tudo, quase tudo, melhor dizendo, importa. Porque o silêncio não é vazio.
Isso é fato. O silêncio é onde as perguntas que o barulho engoliu vêm à tona. Ela emerge, entende? Então, o que eu tenho observado aqui é que muitas vezes a gente não para analisar as coisas e a gente não se pergunta quando nós somos, quando ninguém tá nos vendo, né? Tem uma música do Capital Inicial, o que você faz quando ninguém te vê fazendo e o que você queria fazer se ninguém pudesse te ver. A gente também não se importa ou a gente também não se pergunta o que realmente importa para nós. Para onde a gente está indo e por que a gente está indo, o que a gente está fazendo e por que estamos fazendo. Não são ameaças, sabe? Esse tipo de pergunta é mais um mapa para que você possa seguir a tua vida de uma forma muito mais consciente. E mais a gente tem medo de mapa, porque o mapa mostra onde a gente está. Você pega ali o Google Maps, né, ou o Waze, e aí você coloca no GPS, ela vai te mostrar onde você vai estar. E muitas vezes a gente, no sentido ontológico, existencial aqui, às vezes a gente não sabe onde a gente está e a gente fica se perguntando, meu Deus, qual é o sentido da vida? Né? O que é que eu estou fazendo da minha vida? E é no silêncio que a gente escuta essas respostas. Porque o barulho nos distrai. O barulho sempre vai trazer uma resposta mais fácil para nós, mais rápida, mas não a resposta real e verdadeira que nós precisamos. E às vezes a gente está no lugar que a gente escolheu, ou melhor dizendo, que a gente não escolheu conscientemente. Tem uma neurocientista chamada Mary Ellen e morde no Young, isso aqui eu tive que anotar para poder falar o nome dela. Ela descobriu que o cérebro, quando o cérebro fica em repouso, sem estímulo externo, tá? Ele ativa o que ela chama de modo padrão, ou seja, é nesse estado de descanso, né, que o cérebro processa nossas emoções, constrói a identidade e também dá sentido à nossa própria história. Em outras palavras, o que ela quer dizer é que é no silêncio que você se torna você. Quando você elimina esse silêncio completamente, você para de construir, você para de, sabe, ter a construção da tua identidade, de dar sentido à tua história, e você só começa a reagir à vida. E ter uma vida reativa à própria vida não é saudável para ninguém. Então, os filósofos medievais, eles tinham um conceito que eu acho muito legal. Eu gosto da medievalidade, digamos assim. Eu gosto da filosofia medieval. Para mim é uma das melhores partes da história da filosofia. E eles tinham uma coisa chamada recessos, sabe? Sabe aquele momento, aquele período que você, professor, ou que você, trabalhador, tem ali, tem um recesso de não sei quantos dias, vem daí, é o recesso. Então, mas diferente desse aqui, esse recessos, ele é um recolhimento interior. Ele é um recuo, não como uma fuga do mundo, sabe? Não vai subir para as montanhas, porque, enfim, ninguém vai subir monte, nem montanha, nem nada, tá? Mas é uma condição para você entender o mundo. O silêncio, esse recesso, esse recuo, é uma condição para você entender o mundo, para você entender a si mesmo, para você entender a tua vida. Então, antes de responder, você pode escutar. Antes de agir, você pode perceber. Antes de concluir, você pode fazer a contemplação da vida acontecendo. Ou seja, os recessos não era algo passivo, era ao contrário. Era o ato mais ativo que o homem podia fazer. Por quê? Porque para reagir ao mundo, para entender o que ele realmente é, ele pensava sobre o mundo. Então, a gente perdeu isso. A gente perdeu esse senso. Então, o preço não é só espiritual, é prático também. É que a gente toma as decisões no piloto automático. Muitas vezes é dessa forma, entendeu? Então a gente escolhe carreiras, relacionamentos, estilos de vida, sem nunca ter ficado quieto o suficiente para entender ou para se perguntar: isso que eu quero? Isso que eu quero aprender? É isso que eu quero seguir? É esse caminho aqui? Então tem uma diferença enorme entre as duas coisas, né? Vamos ser honestos aqui conosco. Então eu não vou te pedir para você meditar por 1 hora.
eu só vou te pedir para você, na verdade, nem vou te pedir para fazer um retiro espiritual e nem uma desintoxicação digital. Eu quero te pedir apenas 5 minutos. 5 minutos antes de dormir, sem tela, tá? Se é só você, o escuro e nada mais, o silêncio também. Mais 5 minutos também de meditação, uma caminhada, na verdade, uma caminhada sem fone, sem escutar nada, só você e você. Um almoço, sabe? Só o almoço ali, ó, você com seu prato, sem o alimento, no silêncio. Sem fone, sem podcast, sem nada. Normalmente eu assisto série, olha só. E cara, sério mesmo, hoje eu fiz isso, ó. Minha culpa aqui, ó. As confissões de Agostinho. Hoje eu fiz. Eu cheguei, botei a comida ali no prato e tal. E fui comendo, assistindo uma série. Então eu fui, nem percebi que eu estava comendo. Eu nem percebi o alimento se acabando. No fim da última garfada, foi, cadê a comida? Fui embora, tá vendo? Então, é esse tipo de coisa que não deve acontecer na nossa vida. Então, isso tudo aqui, esses 5 minutos, esse momento aqui, parece muito pouco, né? Mas é aí que mora a força do negócio. Por quê? Esses 5 minutos, eles não são para que você mude a sua vida de um dia para a noite, sabe? Mas nesses 5 minutos é que você começa a ouvir o que está tentando te dizer há meses, ou quem sabe há anos. O silêncio, ele não resolve nada por si só. Assim como aquela coisa de você arrumar a cama, sabe? Arrumar a cama não vai resolver nada por si só. O silêncio também não vai resolver nada por si só. Mas ele prepara o silêncio para que algo verdadeiro possa crescer. Então, às vezes, o que cresce mesmo é uma clareza que você não sabia que você precisava, uma decisão que estava represada e uma emoção que estava ali esperando espaço para se abrir, entendeu? Então, tem uma versão de você que só aparece no silêncio. Eu vou repetir. Tem uma versão de você que só aparece no silêncio. Mais honesta, menos performática, porque hoje em dia o mundo é só de performance, né? Menos preocupada com o que os outros vão falar, com o que os outros vão achar. Essa versão, meu amigo, tem perguntas. Tem dores que ainda não viram palavras, sabe? Tem desejos que nunca foram ditos em voz alta. Então, uma coisa é que você não precisa ter medo dela. Ela não é um problema. Ela é um mapa. Ontem eu estava vendo um vídeo aqui no YouTube e o cara falando o seguinte: muitas vezes nós queremos tomar grandes decisões para as nossas vidas com a mente de uma pessoa que nunca tomou uma decisão grande. E a gente nunca vai para frente dessa forma. Então é através do silêncio que a gente começa a perceber o quanto nós realmente precisamos seguir um caminho, precisamos seguir uma direção, precisamos responder algumas perguntas que nós mesmos ainda não tivemos coragem de perguntar ou de responder. Então, se você, na verdade, se esse vídeo fez alguma diferença na tua vida, se fez alguma pergunta surgir, eu peço que você não fuja dela, tá? Não fuja dessa pergunta. Escreve aqui nos comentários ou manda no Instagram, sei lá, cara, escreve. Não precisa ter respostas também. Só de você colocar a palavra, o silêncio já mostra uma outra qualidade. Então, se esse vídeo fez sentido para você, cara, talvez o que eu esteja falando não seja motivação, tá? Mas, ou melhor dizendo, talvez o que você que esteja faltando não seja motivação, mas coragem de reorganizar a estrutura da tua vida para que você possa seguir em frente, tá? Falando sobre isso, eu criei o método NFS, que é uma metodologia de arquitetura de identidade. Se você tiver interesse de conhecer, o link está aqui embaixo. Tem um link do meu Instagram também, tem um link do Substack. Todo e qualquer link que for possível está aqui na descrição desse vídeo. Então, eu desejo uma ótima semana para você, um abraço e até mais. Tchau, tchau.